Navegante, você gosta de história? Hoje eu tenho uma daquelas histórias assim extraordinárias. A história de um camarada que eu admiro muito, tá? Brasileiro. O nome dele é Francisco Manuel. Bem brasileiro esse nome, né? Pois é. Francisco Manuel, não muito diferente de várias pessoas que estão por aí, ele vivia uma vida, entre aspas, num momento tranquilo, né? Onde ele achava que talvez naquele instante nada fosse acontecer com ele. Só que de repente, ele e seus amigos são surpreendidos por um grande desafio. Um desafio tão grande, que chegou o momento dele pensar que ele e seus amigos não iam conseguir dar conta daquilo. Então, de repente, veio um primeiro sinal na cabeça dele, em relação a como resolver isso. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer. E fazer o que precisa ser feito. Exatamente assim. Esse foi o primeiro sinal que, de certa forma, deu força para ele e para os seus amigos. O segundo sinal foi quando ele percebeu que ele precisava ser persistente, consistente em relação às ações que ele estava empreendendo. Que ele precisava sustentar aquela situação que ele se dispôs a enfrentar. Que ele precisava de consistência, que ele precisava de resiliência. E nesse momento foi quando ele realmente percebeu que estava unindo coragem, bravura mesmo, ele e seus amigos, todos juntos. Pois é, e através disso, olha que bacana, ele e seus amigos conseguiram vencer esse grande desafio. Você tem ideia do que eu estou falando para vocês hoje? Eu estou falando que esse camarada chamado Francisco Manuel nada mais é do que um personagem muito importante da nossa história naval. O nome dele é Francisco Manuel Barroso. Para quem não conhece, Almirante Barroso, que foi um dos principais personagens da Batalha Naval do Riachuelo. E nessa Batalha Naval do Riachuelo, onde se buscava proteger as nossas águas, e que naquele momento eles estavam realmente desapercebidos quando de repente o inimigo paraguaio chegou, ele então isso é o primeiro sinal lá no mastro, que é: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Esses são os conhecidos sinais de Barroso, do Almirante Barroso. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque nós esperamos que nós possamos realmente cumprir o nosso propósito. Que nós possamos, na nossa vida, durante esse período desafiador, cumprir e desenvolver os nossos talentos, porque nós estamos sendo convidados a sairmos da zona de conforto. E mesmo quando a gente se dispõe a fazer tudo isso, ainda tem um grande desafio. E aí é quando vem o segundo sinal que ele issa lá no mastro, para que toda aquela esquadra, da qual ele era o navio capitânia da fragata Amazonas, perceba que, apesar de parecer que a vitória não está chegando, ele issa o segundo sinal, que é o sinal da resiliência que eu falei para vocês no começo, que é: sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Gente, tem coisa mais atual do que isso? Pois é, nesse dia, era o dia 11 de junho de 1865. A Batalha Naval do Riachuelo, uma das maiores batalhas travadas na América do Sul. E que, a partir daí, a Marinha do Brasil resolveu escolher como a data magna da Marinha do Brasil. Ou seja, o Dia da Marinha do Brasil é comemorado hoje, dia 11 de junho, com a comemoração e a lembrança da Batalha Naval do Riachuelo. E eu quero te convidar a essa reflexão nesse momento. Saiba, perceba como a história nos ensina tanta coisa, né? Quanto aprendizado tem nessa história. O quanto, de repente, você que está aí me ouvindo não está realmente um pouco distraído
ou estava pelo menos distraído no piloto automático em relação ao seu trabalho, em relação a como você estava lidando com a sua família, com seus entes queridos, em relação a como você estava lidando com a sua saúde, e de repente surge do nada um inimigo invisível, chamado Covid, e que transforma tudo de determinada maneira, em que faz com que você saia da sua zona de conforto e comece a perceber o quanto você precisa se conhecer melhor. E o primeiro sinal que você tem que dar é: enfrente o desafio, faça o que precisa ser feito. O segundo é: sustenta o fogo, tenha persistência, tenha resiliência, seja consistente nas tuas ações. Esse é o aprendizado de hoje, e era isso que eu queria te passar nessa data comemorativa da Marinha do Brasil. E parabéns, Marinha do Brasil, gratidão por todos os ensinamentos, e sustenta o fogo, viu? Que a vitória é nossa.